Alguém foi colocado no seu caminho para observar o que você faz quando ninguém está defendendo sua história. E a ameaça não está apenas no olhar dessa pessoa, mas na intenção escondida por trás dele. Você já sentiu que estavam tentando decifrar sua vida espiritual, sua paz, seu silêncio e até o motivo de você ainda não ter caído? Preste atenção, porque este vídeo pode confirmar algo que o seu espírito já vinha percebendo há algum tempo. Aqui, como mentor desta comunidade de fé, nós vamos caminhar juntos por uma verdade que muita gente ignora. Quando tentam monitorar alguém guiado por Deus, acabam encontrando mais do que comportamento, encontram propósito, discernimento e proteção divina. E se esta mensagem tocar algo dentro de você, inscreva-se no canal para fortalecer esta comunidade de pessoas que não querem apenas assistir, mas despertar. A promessa é simples e profunda. Você vai entender por que certos olhares chegaram perto da sua vida, por que algumas perguntas pareciam inocentes demais e por que sua presença incomoda quem não consegue controlar você. Será que o problema era mesmo você, ou Deus estava usando esse monitoramento para revelar intenções ocultas, inveja disfarçada e guerras espirituais que você nem precisou lutar com as próprias mãos? Fique até o próximo trecho, porque o que parecia perseguição vai começar a mostrar sinais de destino. No começo, parecia apenas curiosidade. Alguém começou a reparar demais nos seus passos, nas suas escolhas, nas suas pausas, até na forma como você ficava em silêncio quando qualquer outra pessoa teria explodido. Mas existe um tipo de observação que não nasce da admiração, nasce da intenção escondida. E quando uma intenção nasce no escuro, Deus não precisa fazer barulho para revelar. Ele apenas permite que a pessoa chegue perto o suficiente para ser confrontada pela luz que ela pensou que conseguiria medir. Esse homem foi colocado perto da sua vida achando que encontraria padrões simples. Talvez ele esperasse descobrir horários, hábitos, fraquezas emocionais, brechas espirituais, conversas mal explicadas ou alguma reação que pudesse ser usada contra você. Só que, quanto mais ele observava, mais o relatório dele começava a ficar estranho. Porque ele não encontrou uma pessoa descontrolada, encontrou domínio próprio. Não encontrou uma alma perdida, encontrou direção espiritual. Não encontrou alguém fingindo paz, encontrou alguém sendo sustentado por uma força que ele não sabia nomear. E aqui está a confirmação que muita gente sente, mas poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo que observa você quer entender sua dor. Alguns querem descobrir onde apertar para ver se você quebra. Alguns querem saber qual palavra te desestabiliza, qual lembrança te enfraquece, qual provocação rouba sua paz. Mas Deus já viu o plano antes da pessoa chegar. O céu já conhecia a intenção antes da primeira pergunta parecer inocente. E, quando alguém tenta monitorar uma pessoa protegida, acaba entrando num território onde a lógica humana começa a falhar. Por isso, se você percebeu olhares estranhos, perguntas repetidas, aproximações repentinas ou pessoas tentando saber demais sobre áreas sensíveis da sua vida, preste atenção sem entrar em desespero. A resposta não é paranoia, é discernimento. Ore antes de responder. Observe antes de confiar. Não entregue sua intimidade espiritual para quem só quer transformar sua vulnerabilidade em informação. Uma atitude prática é simples. Fale menos sobre seus próximos passos, proteja seus projetos em oração e compartilhe suas dores apenas com pessoas que demonstram fruto. Não apenas interesse. A ameaça era real, mas o controle não estava nas mãos de quem te observava. A pessoa foi enviada para estudar sua vida, mas começou a perceber que havia uma presença ao seu redor que não permitia acesso total. Era como tentar olhar por uma janela embaçada pelo próprio pecado da intenção. Ela via partes, mas não via o todo. Ela anotava gestos, mas não entendia propósito. Ela acompanhava movimentos, mas não conseguia tocar a fonte. E na próxima parte, algo ainda mais desconfortável começa a acontecer. Quem veio olhar para você começa a enxergar a si mesmo. A virada mais estranha acontece quando a pessoa percebe que você não é apenas alguém observado. Você se torna um espelho. Não daqueles que mostram aparência, mas daqueles que revelam intenção.
O homem queria descobrir seus segredos, mas, sem perceber, começou a se incomodar com o próprio vazio. A sua calma começou a denunciar a ansiedade dele. A sua fé começou a tocar no lugar onde ele já tinha desistido de acreditar. O seu silêncio começou a revelar o barulho que ele carregava por dentro. Isso acontece porque a presença espiritual de uma pessoa guiada por Deus não precisa acusar ninguém. Ela apenas existe, e essa existência já confronta. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas muitos amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. E essa palavra continua viva. Quando alguém tenta se aproximar de você com intenção torta, achando que vai te decifrar, pode acabar sendo exposto pela própria reação. A pessoa começa a se irritar com sua paz, não porque sua paz fez algo contra ela, mas porque sua paz mostra o que ainda falta dentro dela. Talvez você já tenha vivido isso. Você entra em um ambiente, não fala quase nada, mas alguém já se incomoda. Você responde com educação, mas alguém interpreta como arrogância. Você fica em silêncio, mas dizem que você está se achando. Você se afasta para preservar sua saúde emocional, mas acusam você de frieza. E a pergunta provocativa é esta: será que o problema era sua postura? Ou a sua postura estava revelando algo que eles não queriam enfrentar? Nem toda rejeição é sinal de erro. Às vezes, é sinal de que sua luz está tocando em lugares que preferiam continuar escondidos. Por isso, não corra para se explicar toda vez que alguém distorcer sua essência. Quem está decidido a suspeitar de você não precisa de provas, precisa de cura. E essa cura não cabe nas suas mãos. O que cabe nas suas mãos é permanecer em sabedoria, guardar sua paz e não aceitar o papel que querem te entregar. Se alguém tenta provocar você, responda com equilíbrio. Se alguém tenta arrancar uma confissão que não existe, mantenha a verdade com serenidade. Se alguém tenta transformar sua vida em investigação, lembre-se: Deus não te chamou para ser refém da opinião de quem perdeu a própria direção. E se esta mensagem está confirmando algo que você já vinha sentindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que mais está falando com você até aqui. Isso fortalece nossa comunidade de fé e ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão sendo observadas, julgadas ou monitoradas em silêncio, mas ainda não entenderam que Deus pode transformar até perseguição em revelação, porque o que aconteceu depois foi ainda mais forte. O homem percebeu que a força que sustentava você não vinha de onde ele imaginava. Ele tentou explicar você de todos os jeitos, tentou chamar sua firmeza de orgulho, sua calma de frieza, sua reserva de mistério, sua fé de teimosia, mas nenhuma explicação fechava. Algo não encaixava. Como alguém passa por perdas, traições, pressões, noites difíceis, palavras injustas e ainda assim continua caminhando com uma paz que não parece normal. Essa pergunta começou a perseguir mais o observador do que ele perseguia você. E quando uma pergunta espiritual começa a incomodar, é porque Deus está abrindo uma porta que ninguém consegue fechar. O relatório dele ficou confuso porque ele procurava uma estratégia humana, mas encontrava a proteção divina. Ele procurava técnica emocional, mas encontrava maturidade nascida em secreto. Ele procurava um personagem, mas encontrava uma pessoa que já tinha chorado o suficiente para não precisar provar força para ninguém. Há um tipo de resistência que não vem de autoestima inflada. Vem de joelhos dobrados. Vem de livramentos silenciosos. Vem de dias em que você quase desistiu, mas decidiu respirar mais uma vez e dizer: Deus, se o Senhor ainda está comigo, eu continuo. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender sua reconstrução. Elas viram a tempestade, mas não viram o abrigo. Viram a porta se fechar, mas não viram Deus te ensinando a não depender daquela porta. Viram você perder pessoas, oportunidades, reconhecimento e apoio, mas não viram o céu trabalhando no seu caráter enquanto tudo parecia parado. Para quem olha de fora, sua permanência parece sorte. Para quem viveu por dentro, ela tem outro nome: fé provada. Então, quando esse homem tentou escrever sobre você, as palavras ficaram pequenas. Como explicar uma pessoa que não reage mais a provocações antigas?
Como descrever alguém que não implora para ser entendido? Como classificar uma alma que aprendeu a não transformar toda ferida em vingança? Ele esperava encontrar um ponto fraco, mas encontrou cicatrizes que viraram discernimento. Esperava encontrar medo, mas encontrou prudência. Esperava encontrar desespero, mas encontrou uma calma que parecia dizer sem voz: quem me sustentou até aqui não vai me abandonar agora. E aqui está a urgência desta parte. Não entregue sua força para quem só quer estudar sua queda. Continue cuidando da sua rotina espiritual. Leia os salmos quando a alma estiver pesada, especialmente o Salmo 23 e o Salmo 91. Ore antes de tomar decisões importantes. Anote em um caderno os livramentos que Deus já te deu, porque a memória da fé fortalece o coração nos dias de pressão. O observador pode até não entender sua história, mas você precisa lembrar de onde veio sua força. Porque, quando ele percebeu que não conseguiria explicar você, outra coisa começou a acontecer. Ele tentou copiar o que só Deus podia construir. E se esta mensagem tocou algo profundo em você, talvez este seja o momento de fortalecer sua caminhada com mais direção. O canal preparou o kit do escolhido, 30 mensagens de fé, proteção e propósito, um material criado para quem precisa alimentar a alma, proteger a mente e lembrar todos os dias que não está caminhando sozinho. Adquira o seu kit e permita que essas mensagens acompanhem você nos dias em que o silêncio pesar, a pressão aumentar e a fé precisar ser reacendida. Porque o que vem agora é ainda mais delicado. Quando percebem que não conseguem explicar a sua força, alguns começam a tentar copiar aquilo que Deus construiu em segredo. Quando percebem que não conseguem explicar sua força, alguns tentam copiar sua presença. Eles observam sua maneira de falar, sua calma, sua postura, sua disciplina e até seu silêncio. Mas existe algo que o olho humano não consegue roubar, porque não nasceu na aparência. O que Deus construiu em você foi formado em lugares onde ninguém estava aplaudindo. E quem tenta imitar frutos sem ter raiz acaba revelando a própria falta de profundidade. Esse homem começou a perceber que havia pessoas tentando repetir seus gestos sem carregar sua história. Elas queriam sua firmeza, mas não queriam seu processo. Queriam sua paz, mas não queriam suas renúncias. Queriam sua luz, mas não queriam passar pelo fogo que refinou sua fé. E é aí que a ameaça se torna mais clara, porque nem todo imitador admira, alguns estudam para substituir. Mas preste atenção no que o Espírito confirma no coração de quem discerne. Podem copiar suas frases, mas não conseguem copiar suas madrugadas de oração. Podem repetir sua postura, mas não carregam as marcas das guerras que você venceu em silêncio. Podem tentar parecer profundos, mas profundidade sem quebrantamento vira apenas teatro espiritual. E teatro pode convencer pessoas por um tempo, mas nunca engana Deus. Por isso, não se assuste quando alguém tentar se parecer com você de repente. Não entre em disputa, não se explique demais, não entregue sua energia para provar originalidade. Continue cultivando o secreto, porque é no secreto que sua força é renovada. Leia Mateus 6, ore sem plateia, cuide do seu caráter quando ninguém estiver olhando. Quem vive para Deus não precisa competir com quem vive tentando parecer escolhido. O detalhe mais misterioso é que, quanto mais tentavam copiar, mais a diferença ficava evidente. Porque a cópia pode repetir movimentos, mas não consegue carregar unção. A cópia pode decorar palavras, mas não consegue produzir transformação verdadeira. E quando esse homem percebeu isso, o medo dele mudou de lugar. Ele deixou de perguntar como você fazia aquilo e começou a se perguntar quem realmente estava com você. A revelação mais forte não veio quando ele olhou para você, veio quando ele olhou para dentro. Ele achava que tinha sido enviado para avaliar sua vida, suas falhas e suas possíveis fraquezas. Mas, pouco a pouco, algo estranho começou a acontecer dentro dele. A sua presença começou a testar as intenções que ele escondia até de si mesmo. E toda pessoa que se aproxima de alguém guiado por Deus acaba revelando o coração que carrega.
Alguns chegam perto de você com curiosidade, mas carregam inveja no fundo da alma. Outros dizem que querem entender, mas desejam encontrar uma brecha para diminuir sua fé. Tem gente que se aproxima com perguntas suaves, mas por dentro está procurando munição. E Deus permite que cheguem perto não porque perdeu o controle, mas porque vai expor o que estava oculto. O alvo parecia ser você, mas o exame estava acontecendo no coração deles. Esse homem começou a perceber que cada reação dele dizia mais sobre ele do que sobre você. Quando ele se irritava com sua paz, revelava a própria inquietação. Quando duvidava da sua fé, revelava a própria distância de Deus. Quando tentava explicar sua força como orgulho, revelava que não conhecia a maturidade espiritual. E quando tentou encontrar culpa em você, encontrou um espelho apontando para ele. Essa é uma das verdades mais urgentes deste roteiro. Nem toda perseguição vem para te derrubar, algumas vêm para mostrar quem está ao redor. Deus usa situações desconfortáveis para separar intenção verdadeira de interesse escondido. Ele permite que certos olhares se aproximem para que você aprenda a discernir sem se contaminar. Porque discernimento não é desconfiar de todos, é reconhecer quando algo não vem limpo. Então, se você sente que alguém está avaliando sua vida com intenção estranha, não entre em pânico. Fique firme, observe os frutos, peça sabedoria e não entregue seu coração a qualquer presença. A Bíblia ensina que pelos frutos se conhece a árvore, não pela aparência das folhas. Quem veio com verdade vai respeitar seu processo, mas quem veio com controle vai tentar invadir seu silêncio. E foi nesse ponto que o homem entendeu algo assustador. Enquanto ele te observava, Deus observava ele. No fim, a grande revelação não é apenas que alguém tentou monitorar sua vida. A grande revelação é que Deus permitiu certos olhares chegarem perto para provar que aquilo que Ele construiu em você não pode ser destruído por curiosidade, inveja, controle ou intenção escondida. Quem veio procurando sua queda encontrou proteção divina. Quem veio procurando contradição encontrou propósito. Quem veio procurando fraqueza encontrou uma fé que sobreviveu ao secreto, às perdas, às noites difíceis e às batalhas que ninguém aplaudiu. Então, não gaste sua alma tentando convencer quem foi enviado para suspeitar. Permaneça em oração, proteja sua paz, observe os frutos e continue caminhando com discernimento, porque quando Deus está guardando uma história, até quem vigia acaba servindo como testemunha. Agora, a pergunta é: você vai continuar entregando sua energia para quem só quer estudar sua dor, ou vai assumir de vez a postura de alguém que sabe que nasceu para cumprir um destino? Comente aqui se você já sentiu que alguém observava sua vida com intenções escondidas, porque sua experiência pode confirmar o que outra pessoa ainda não teve coragem de admitir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like para fortalecer esta comunidade de fé que não vive de aparência, mas de direção espiritual. E se essa mensagem tocou você, assista ao próximo vídeo recomendado, porque nele você vai entender por que algumas pessoas só começam a perder poder sobre você quando percebem que não conseguem mais acessar sua paz.